Ok, começou? Começou. Bom, gente, vamos... Então, eu queria falar hoje, continuar falando sobre isolantes topológicos agora, né? Mas antes disso, primeiro, dúvidas das aulas anteriores e os projetos, como é que está indo? Eu não passei um roteiro para vocês, não dei conta de escrever um roteiro organizado. Então vamos conversar um pouquinho de dúvidas e dos projetos por uns minutinhos antes de começar a falar dos isolantes topológicos. Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma dúvida mais imediata? Se me permite, eu queria ver um pouco do paper do Fábio. Deixa eu abrir aqui. Você vai compartilhar? Quer que eu compartilhe? Eu compartilho aqui, sim. Tá. Aqui ele começa com uma discussão, né, do sistema puro, como é que o spin órbita não é tão relevante. Aí ele coloca essa seguinte forma para ter, acho que um spin órbita mais relevante, né, que aqui você quebraria a subsimetria da rede. Isso. Isso implica uma quebra de inversão? Implica, né? Porque Sim. se eu for aqui e voltar aqui, não leva esse ponto nesse, né? É. Então, esse spin órbita que surge, que é mais relevante aqui, ele seria um spin órbita do tipo Rashba? Sim. Tá. É Rashba, mas... bom. É que, no geral, assim, Eu quando... falei... tem aquela discussão delicada que o senhor falou, né? É. Que aqui a gente quebra a simetria de inversão e, no geral, os elétrons veriam, acho que um campo elétrico assim, perpendicular ao movimento deles. Então, veria um campo magnético perpendicular ao plano, né? Paralelo ao plano, o campo elétrico e perpendicular ao plano. E é interessante, né? Porque surge esses estados de borda, mas parece que o Z2 dele aqui continua sendo zero. Sim, o Z2 continua sendo zero, por isso que a gente olha para o chair number e não para o Z2. Tá? Eu não lembro se é o Fábio que tem uma figura mais para frente, ou se eu que fiz uma figura, que ele coloca os invariantes topológicos. Essa daí. Isso aqui, né? Esse daí é o Z2, né? Então você tem ali fases 0 e fase 1, dependendo do valor do spin órbita. Eu vejo esse spin órbita que ele está colocando aí é o lambda I, né? É um pouquinho pequena a fonte para mim, mas acho que é, né? O lambda I é o spin órbita intrínseco do grafeno, aquele que a gente viu na aula passada, né? Só que aqui ele chama de lambda I A e lambda I B, porque não é grafeno sobre um substrato, então a simetria de subrede está quebrada. Então, a rede A não é igual à rede B. Na prática, implica que quebrou a inversão, quebrou rotação C6, né? Então foi para um subgrupo. Então, aquele spin órbita lambda I, que era um único lambda I para a gente, aqui é um lambda IA, lambda IB, que é diferente de uma subrede da outra, mas é basicamente a mesma coisa. Quando a gente constrói o hopping aqui, a gente pega primeiros e segundos vizinhos ou só os primeiros? Tá, aí você tem que ver deste modelo. Aumenta um pouquinho a fonte de novo. Dá um zoom aí na figura, só para ver certinho. Eu acho que aqui pega segundos, né? Os lambdas pegam os segundos vizinhos, né? Porque o primeiro vizinho é bolinha branca com bolinha preta, né? Você pega aí o hopping T, por exemplo, que está ali, você vê que ele conecta a bolinha branca com preta, isso é o primeiro vizinho. Agora, os lambdas conectam a bolinha branca com branca, preta com preta, aí já é segundos vizinhos.
O lambda R, que é o tal do Rashba, é primeiros vizinhos. No PyTB ele tem uma função muito útil, que é cut piece, se eu não me engano, que você aumenta aqui e aí coloca com ou sem condições periódicas de contorno. Aí, no caso aqui, colocaria y com condições periódicas de contorno, né? Não faria o corte aqui. Agora, a minha dúvida é se esse tamanho aqui depende ou não em y. Por exemplo, eu poderia fazer meu sistema até aqui, ou teria que colocar ele maior dessa maneira aqui, por alguma razão física, não sei. Não entendi. Perdão. Por exemplo, aqui em X eu fixo que ele não tem condições periódicas de contorno, né? Justamente por fazer um vácuo em X. Uma fita, é. Em Y, ele vai ter condições periódicas de contorno. Certo. Aí, bom, eu construiria, sei lá, aumentando aqui 1, 2, 3, 4, até 4. Mais que isso não precisa, não, né? Não, basta um. Basta um? É. Ele vai ter condições periódicas, né? Então. Basta pegar uma célula, uma variação. Uma célula Y. Bolinha branquinha até branquinha, ou pretinha até pretinho. O fato de ser segundo os vizinhos não afeta. Porque o segundo os vizinhos é exatamente a distância da periodicidade, né? Bolinha branca com branca, preta com preta, né? Entendi. Então, segundo os vizinhos, conecta uma célula com a outra. Isso ele carrega numa boa. Não tem importância, não. Então, beleza. Essa função cut piece ela é muito útil, né? Que você não precisa ficar aumentando no braço, sabe? Ela mesma já se repete. Você define a célula do bulk, né? E aí você define uma figura geométrica e ele automaticamente faz o corte para você, né? Isso. Agora, aqui, ó, o que vocês estão pretendendo fazer? Vocês vão construir esse modelo e aí vocês vão que coisas vocês estão pretendendo calcular? Estamos pretendendo ver esses estados de borda aqui, né? Na direção zigue-zague. Acho que o Armitier também não seria muito difícil, né? Só fazer o recorte na ele tem, no Supplemental Material desse paper, ele tem o Armitier, mas o zigue-zague é mais interessante. Ver a formação aqui. Só que aí, para as figuras ficarem bonitinhas assim, eles fizeram fitas muito largas. Eu fiz fitas bem menores e dá na mesma. Tá? Não precisa fazer fitas muito longas, não. Pode ser um pouquinho menor. Os estados de borda vão ficar igualzinhos, desde que sejam um tamanho razoável. Né? Se for muito pequeno, os estados de borda hibridizam. Mas acho que ele fala aí qual é o tamanho dos estados de borda, né? 100 unit cells. Não, essa aí é o tamanho da fita dele. Mas o comprimento dos estados de borda, eu acho que são 9 camadas, uma coisa assim. Tem algum lugar que ele fala o tamanho dos estados de borda. E aí, se você fizer um pouquinho maior que isso, tipo, vamos dizer, se o número de estados de borda, se o número de sítios que o estado de borda vê é 9, se você rodar para 20 camadas, a hibridização dos estados de borda já vai ser bem pequena. Tá? Então, o fator 2 já é razoável, o fator 3, melhor ainda, tal. Aqui ele fez gigantesco, porque ele tinha poder computacional e fica mais bonito se for gigantesco, né? Mas não há necessidade de ser tão grande. A mesma física surge se você fizer um tamanho... Aí, se fosse menor, aconteceria uma abertura do gap nesses pontos aqui? Se for muito pequeno, sim. Muito pequeno, né? Mas antes disso, o que mais vai fazer diferença são os estados de bulk, que aí eles estão super densos, né? Mas se você fizer menorzinho, os estados de bulk vão ficar quantizados mais claramente, né? As bandas laterais aí vão ficar discretas. Não vai ter essa cara contínua que está aí. Ok? Ok. Aí a gente pensou em fazer algo, reproduzir esses resultados, né? E ver para calcular algo do tipo um Z2 aqui. Ótimo, tá bom. Agora, o Z2 você vai tirar de bulk, né? Aí você não vai aplicar... Sim, bulk, exato. Eu queria ver que se vocês calculassem também a curvatura de Verri, ver se dá para fazer no PyVine, no PyTB, né? Acho que dá. No Supplemental Material ele tem uma curva da curvatura de Verri, são 3 picos, né?
Eu fiz aquela conta, eu, o Brian, né? Eu e o Brian fizemos aquela conta da curvatura de Berry, só que a gente fez via modelo KP, bem simplificado, só com termos K linear e K quadráticos, ou só K linear, na verdade, nem lembro se a gente colocou K quadrático, acho que falando K linear. E a gente vê os 3 picos, só que quando a gente faz KP, que é o que é mais aproximado nesse sentido, os 3 picos ficam com a mesma intensidade, mas o Z2 fica certinho, o char number fica certinho, só a aparência que é um pouquinho diferente. E aqui pelo tight binding, se calcular a curvatura de Berry, você vai ver os 3 picos e eles vão ficar com a cara, deve ficar com a cara igual aí do suplemento material desse paper. Beleza, eu vou dar uma olhada nesse. Então acho que esse caminho tá bom. Mostrar os estados de borda, o invariante topológico e a curvatura de Berry. Tá? Beleza. Era só isso mesmo. Rafael, tem alguma dúvida? Rafa pergunta. Professor, desculpa, é outra coisa. É só antes de continuar. Então vamos parar a apresentação aqui. Não, mas pode deixar aí, porque eu só vou fazer falar um pouquinho outra coisa aqui. São 2 perguntas, na verdade. Uma afirmação e uma pergunta. O Bruno, eu não sei se ele te falou alguma coisa, mas ele teve alguns problemas lá. O pai dele fez uma cirurgia e ele está tendo que cuidar de umas coisas da família lá, então aí hoje também ele não pôde comparecer e pediu para te avisar aí. Tudo bem. A respeito do paper aí, eu lembro que o senhor mencionou que o que eu e o Bruno faríamos seria basicamente a mesma coisa que o Emmanuel Jefferson, só que calculando usando outra metodologia. Então é esse mesmo paper que a gente vai... Porque eu perdi a discussão aqui, não sei. Tá. Eu ainda não vi a última aula. Não, acho que... Bom, poderia ser por esse mesmo paper. Nada contra. Só que vocês fariam pelo método KP, né? Não era lá a função de Green recursiva lá, o negócio, né? Porque para chegar, primeiro tem que construir o Hamiltoniano e depois resolver usando o método lá. Isso, você vai pegar o Hamiltoniano KP e... Bom, poderia ser o type binding também, não teria nenhum empecilho, mas pelo tight bindings, acho que a gente iria sofrer um pouquinho para construir as matrizes, tá? Vamos fazer pelo KP primeiro, que é mais fácil, porque são 2 coisas para aprender, né? E se for fazer pelo tight binding, passam a ser 3 coisas. Então vamos fazer pelo KP. O Hamiltoniano que eu estava pensando que vocês implementarem era o do BHZ. Legal também. Eu já li um pouco sobre ele, né? Mas eu não sabia assim, o que o senhor ia... Eu acho que o BHZ tá bom, porque aí complementa. Porque, na verdade, Emanuel, você pode abrir o suplemento da material desse paper? Você tem aí? Deixa eu... Esse Hamiltoniano aí é o grafeno, segundo os vizinhos, sem inversão? Isso, basicamente. Tá. Acho que em algum momento ele cita aqui. Tava lá, você passou, né? Oi? Passou, vai para baixo. Mais para baixo. Esse texto grande. Aqui. Aí, ó, 35. Certo. Enquanto ele abre aí, para aplicar o método das funções de Green recursivas, você tem que ter 2 coisas. Tem que ter, o Hamiltoniano vai ser quebrado em 2 blocos, que é o bloco local e o bloco que conecta camadas, né? Certo. Vamos chamar de um bloco de hopping, não é bem um hopping porque é uma matriz, mas vamos chamar de local e hopping. Então, tendo as 2 coisas, passa a ser um processo recursivo bastante simples de implementar. E você identificar esse Hamiltoniano local e o hopping é fácil de identificar pelo KP. Pelo tight binding é mais difícil de identificar. Você teria que construir a matriz do tight binding na mão, completinha, para poder ver o que é o que. Então, seria um trabalho bem mais longo, tá? Bem mais delicado de identificar as coisas. Você teria que construir a matriz tight binding de uma célula, uma célula periódica, e identificar o Hamiltoniano que conecta essa célula com a vizinha. Isso é bem mais delicado no tight binding, então dá um trabalhão. Bom,
porque as coisas não são muito cartesianas do tight binding, né? Ainda mais se você fizer grafeno, que são hexágonos, Sim. identificar os acoplamentos é um trabalhinho bem delicado. Então é melhor fazer o KP, que é mais fácil. Aí você aprende o KP, aprende o PHZ e já aprende o método de funções de Green reversivas. Não, legal. Já é bastante coisa. Mas aqui nesse, então, ele está abrindo aí o Supplemental Material. Nas primeiras equações, se descer um pouquinho aí, ó, já vai ter o modelo KP. Aí, ó. S1, S2, S3, está um zoom aí. Aí, ó, tá vendo? Então, a primeira parte, o S1, aqui ele basicamente pegou o modelo Tight Binding e fez a aproximação de baixas energias do modelo Tight Binding perto do ponto K. Né? Ele faz perto do ponto K e do ponto K'. A diferença é o kappa, tá vendo? Mais ou menos 1 no texto. Sim, Kappa igual sim. a mais 1 é ponto K, kappa igual a menos 1 é ponto K'. Então a equação S1 é basicamente a equação do grafeno, sigma escalar K, não está com cara de sigma escalar K por causa daquela mudança de base que a gente discutiu. Né? Se fizer uma notação da base, fica com a cara de sigma escalar K. Né? Ok. Dá para fazer a modificação. Aí esse H delta, que é o S2, é a energia local de cada subrede. No grafeno esse termo não existe, porque as duas subredes têm a mesma energia, então a gente define isso como zero. Define a energia como zero, como referência. Né? Agora aqui não, cada subrede tem uma energia diferente, então eles se chamam de mais delta e menos delta a energia de cada subrede. O zero fica no meio do caminho. O lambda R é o Rashba, né? Naquele sentido que é o termo que aparece quando quebra inversão. Não é bem Rashba no sentido original do Rashba, mas é... S é o que mesmo? É momento? É P? É o que? Perdão? O S aí é o que mesmo? Né? S é spin, sigma é subrede. Essa é tudo matriz de Paulo. Tá? Mas o sigma atua no subrede A e B, que é aquelas duas funções de base orbitais que a gente discutiu nas aulas anteriores. Tá. E o S atua no spin up e spin down. Então aí todo sigma S tem um produto tensorial implícito entre eles. Tá bom. Aí, a ordem você escolhe, S sigma ou sigma S, questão de escolha da base. Mas sempre tem um produto tensorial entre os dois espaços aí que fica... É comum escrever assim, deixar implícito o produto tensorial para poupar a notação. Tá? Sim. Tá bom. O lambda R, então, é o Rashba, é o spin orbiter que aparece quando você quebra a simetria de inversão. E o último, o S4, HI, é o spin orbiter intrínseco do grafeno, mas como você tem uma simetria de subrede quebrada, passa a ser lambda I A e lambda I B. Então, cada subrede pode ter um spin orbiter diferente um do outro, não tem que ser iguais. Tá. No grafeno, os dois seriam iguais. Né? E se você matar a interação dos segundos vizinhos, esse termo aí morre? Morre o lambda I, isso, morre o lambda I, o resto continua. Tá. Okay? Então esse é o modelo KP, né? Então daria para usar esse hamiltoniano também. Se vocês implementarem com o BHZ, trocar de hamiltoniano é muito fácil. Tá? Então a gente vamos fazer pelo BHZ para começar. Beleza. E se quiser, depois que estiver pronto, trocar para esse, a gente troca. Mas acho que legal o BHZ, porque já que eles vão fazer desse material, vocês fazem do BHZ e a gente vê as duas coisas. Tá? E depois, se quiser trocar, é fácil. Esse aqui tem algumas peculiaridades, porque como ele é... O BHZ, a expansão KP é em torno do ponto gama, né, no centro da zona de Brillouin. Esse daqui, a expansão é em torno do ponto K. Quando você faz a expansão, quando ela não é em gama, é sempre um pouquinho mais delicado. Tá? Porque o ponto K, você tem dois pontos K, o K e o K', tá? E depende da direção que você confina, você pode ter dois pontos K caindo um em cima do outro, K e K' caindo um em cima do outro, se você pensar numa projeção espacial. Ou se você confina em outra direção, os pontos K e K' caem em direções, eles são projetados em pontos distintos quando você compacta a dimensão. Né? E essa diferença entre as duas situações, ela é importante quando você faz uma nanofita usando o método KP.
quando você faz isso usando tight binding, você nem se preocupa muito. Vai aparecer no resultado, você vai ver visualmente a diferença do resultado, mas você não tem que, na sua implementação, se preocupar com isso. No KP, não. No KP, você tem que se preocupar se a direção que você está tratando mistura caso ou não. Então, tem umas delicadezas de usar esse modelo aqui. Um pouquinho mais difícil. O Brian fez a TCC dele, está discutido, mas tem delicadezas. E aí no BHZ essas delicadezas desaparecem porque é ponto gama. Ponto gama é único, né? Sempre é uma coisa só. Então não aparecem esses problemas. Ok? Beleza. Certo. Bom, acho que daqui é isso. Aí o Rafael e o Bruno têm alguma dúvida do projeto? Para Então, compartilhar, então. Ok. Sim. O que é para fazer exatamente? Calcular a densidade de estados? Então, se vocês seguirem o paper lá da Mariana de Werneck e outros papers relacionados, o paper deles está descrevendo a densidade de estados. Né? Isso. O Eles bulk da borda. quebram do bulk da borda. Isso. E, então, se for por eles, seria isso. Uma coisa que pode ser feito adicional seria calcular transporte. Mas isso não está no paper deles, está em outros, né? Mas não está no deles. Então eu queria que vocês... Vamos começar com o que tem no deles. E se vocês conseguirem fazer rápido, a gente pula para transporte depois. Tá? Bom. Tá. Deixa eu abrir aqui o paper. Eu peguei algumas referências para entender o BHZ, mas não sei se são as melhores. Vou falar um pouco do BHZ nas próximas aulas. Mas qual que você pegou? Peguei, deixa eu achar aqui. Eu peguei aqui. Vou passar a referência aqui. Mais fácil. Que é um review. O review, eu sou meio preconceituoso contra reviews. Acho que os reviews são todos muito superficiais, só te dão a dica de onde você procurar as coisas, né? Poucos reviews você realmente aprende lendo o review. Geralmente eu conto mais com as referências do review do que com o próprio. Tem os reviews do Ando, em japonês, costumam ser muito bons no sentido de que você consegue aprender lendo o review, sem ter que ficar abrindo referência. O Ando abre as contas no review. É bem interessante os estudos dele. Eu acho que ele tem um review de valores topológicos, se não me engano. Esse primeiro que você passou aqui é um dos principais, né, do Shusen-zan. Né? Tem o review do Kane também, que é bom. Tem vários reviews, né? Acho que eu brinco, né? Vou postar no Twitter qualquer dia, provocando um colega meu, que está precisando de um review dos reviews de isolantes topológicos. Tem tanto review dos isolantes topológicos, precisa de um guia sobre qual review que eu tenho que ler para aprender tal coisa. Quantidade de japonês. Passar o título aqui. Esse paper é um que você mandou agora de 2006, o Quantum Spin Hall Effect, esse é o paper do Bernevig que deu origem à brincadeira toda, um deles, né? Tem uma Science de 2006, onde eles mostram um modelo. São as principais referências. Esse livro, a Short Course Topological Effects, é o livro do Shane, né? Não, é do Asboth Oroslani Palha, sei lá. Não sei nem falar o nome desses caras, não. Shane é Topological Insulators, Dirac Equation e Condensed Matters. Também é muito bom. Esse Short Course também é bom, sim. Eu não lembro quem é o autor agora, você falou, eu não sei pronunciar, mas eu tenho também. É bom. Deixa eu abrir aqui.
É porque eu tenho que começar lá em Quantum Spin Hall. Não entendo Não, nada sim, mas disso seja, aí, eu né? vou falar sobre o BHZ agora, na introdução, que eu acho que é suficiente para vocês seguirem no projeto. Depois, quando você quer aprofundar além do que eu vou falar, de fato essas referências são boas. Tá? Tá. Mas acho que tudo que eu vou passar é suficiente para vocês entenderem o que é, como é que funciona e a essência do modelo. Tem as notas de aula que eu mandei no Sudoku lá, né? Que tem a dedução que eu fiz. Aquelas notas, eu avisei, né? Elas não estão completas, está faltando as figuras e as referências que eu não terminei. Mas praticamente toda a dedução está lá. Tem um paper, deixa eu ver se eu estou com uma pasta aberta aqui. Um segundinho aqui, deixa eu ver. A lista é pra quinta mesmo? É. Tá esfolando, hein, tio? Nada, cara, passei pouquíssimas listas do semestre. Baseando as coisas no projeto. Então, tem um paper aqui que faz um pouco de dedução. Deixa eu ver se é esse mesmo. Tem 2 papers que eu marquei aqui com dedução. Eu não sei se é muito didático. Eu marquei porque eu acho que os dois, não, um dos dois tem um erro, eu acho. Eu queria estudar no futuro para talvez publicar alguma coisa com uma delicadeza aqui. Esse aqui não é uma dedução em si, não. Tem um New Journal of Physics, que eu acho que o pessoal faz a dedução bonitinha, passo a passo, quer dizer, né? Com os poréns, não é tudo bonitinho, não. Eles fazem, é um texto compacto, mas eles pelo menos fazem todas as etapas, discutindo assimetrias e tal, e claro que mas não abrem as contas, então tem bastante coisa escondida, mas acho que dá para seguir. Vou mandar para vocês. Tem umas anotações que eu fiz aqui, mas acho que não tem nada que vai atrapalhar vocês. Se estiver atrapalhando, depois vocês pegam o título e baixam o PDF. Esse paper que eu vou mandar, eu acho que ele tem um erro conceitual. Não é um erro... bom, mais ou menos. É um erro no resultado final, mas é um detalhe. Estou pensando em escrever um paper meio que corrigindo eles, se eu tiver certo. Preciso fazer as contas para ter certeza. Que eles colocam um spin órbita e depois Mostra em aí. algum lugar... Mostra o paper aí, se puder bom, compartilhar. Estava verificando se era ele mesmo. Aqui. Esse daqui. Apareceu a tela já? Então, esse aqui, ó. Ele fala sobre spin órbita em postos quânticos de HGTE. Todo mundo aqui são pessoas top na área, tá? O Wallenkamp, a Evelina, o Xuxen Zhang. Bom, os 3 primeiros eu não sei, mas os 3 últimos são pessoas altamente respeitáveis. Bom, aqui ele vai fazer toda a dedução, cima e embaixo, do Hamiltoniano. Vai falar das simetrias, dedução via método KP, então tá todos os detalhes, vai falar do modelo 8x8, ou 6x6 aqui nesse caso, que é o modelo da banda de valência, como que você resolve ele para depois fazer a projeção, né, a estrutura. É basicamente o que eu faço nas minhas notas lá que eu mandei, só que eles fazem um pouquinho mais abertas as contas com alguns detalhes que eu fui pulando. Tá? As funções F das hibridizações aqui, né, das soluções do posto quântico 3D para projetar no 2D, a paridade das funções para analisar os elementos de matriz e tal. Aonde eu acho que pode estar errado, eu estava procurando aqui, não lembro aonde que está o trecho, faz tempo que a gente leu esse paper e identificou o problema, mas é algo que não é muito importante, eu acho que é nesses R's aqui. Esses parâmetros que eles colocam no final, não lembro qual deles agora, que a minha análise de simetria havia dado um resultado diferente. Não sei se é o S, se é o R.
Essa seção aqui é onde eles fazem a dedução, mas a última parte da dedução. Eles vão obter o Hamiltoniano BHZ mesmo. É longo, né? Vocês não veem, então tem muito detalhe. Eu não me lembro aonde que pode estar o possível erro. Eu tenho anotado nas minhas notas aqui. Mas, basicamente, um desses elementos de matriz aqui, vou pegar esse como referência, talvez seja esse daqui, porque esse daqui você está vendo que é um elemento de matriz de ordem 2. Né? Você tem duas perturbações que geram um elemento de matriz S0. Basicamente, tem de perturbação de segunda ordem. E tem um deles que eu mais um colega mostramos que, na verdade, tem um termo de ordem 1, que já é finito, e eles desprezaram. Mas eu não lembro qual termo que é. Então pode estar faltando nos elementos de matriz aqui, em algum lugar, um termo de ordem 1, provavelmente aqui mesmo, que eles esqueceram de colocar. Na verdade, não é que eles esqueceram de colocar, é que é comum fazer certas aproximações aqui, e eles abusaram um pouco da aproximação, e aí perderam o termo, provavelmente. De novo, eu preciso fazer a conta para ter certeza. O colega meu me ajudou a fazer a conta, mas a gente tem que fazer com mais calma para ter certeza. Mas fora esse erro, eles fazem a dedução toda aqui do Hamiltoniano. Esse aqui é o BHZ padrão, né? E aqui tem os termos de spin-órbita, que aparecem a mais quando você quebra simetrias e tal. Né? E é nesses termos aqui que eles talvez tenham cometido erro. Ok? Você quer anotar aí o título do paper? Quer que eu te mando? Esse é para mim, né? Esse é porque tem toda a dedução. Acho que na seção 2.2 eu marquei aqui. Ó. Na seção 2.2 que tem a dedução do Hamiltoniano, mas é uma dedução mais completa do que a dedução original do BHZ. Tá? Deixa eu ver se eu achei aqui. Fingerprint of Difference. Como é que é o nome? Isso, achei aqui. É isso mesmo. 2010, né? Ele é longo, mas tem toda a dedução aqui. Todos os detalhes relevantes da dedução estão aqui. 2.2, né? Só lembrando que aqui ele tem coisas a mais, né? Tem esses spin-órbitas extras que não aparecem no BHZ original. Tô pegando no archive, tem que ser no journal aí. Tanto faz. Tá? Tanto faz. Em geral. Está atualizado, né? Tá? Passei reto. Mas você vai esquecer os termos de spin-órbita, tá? Não precisa se preocupar com eles antes, são muito pequenos. Tá. Não vale a pena discutir, não. Então é só a equação 18 que te interessa. Beleza. A 19, pode esquecer que ela é quase zero. Isso aí é para entender o BHZ, né? Você falou. Mas eu vou falar agora, né? Para que a gente parar aqui as dúvidas, eu vou começar a falar do BHZ. Aí eu acho que o que eu vou apresentar vai ser suficiente. Ok? Beleza. Bom, vou fechar aqui. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? É isso. Então, bom, o trabalho do Manuel e do Jefferson, então, basicamente pegar o AITB, tirar os estados de borda, os invariantes topológicos e a curvatura de Baire. Né? Acho que as três coisas estão nos exemplos, então é uma questão de estudar e entender os exemplos e aplicar para um Hamiltoniano um pouquinho diferente dos exemplos. Né? E do Rafael e do Bruno, aprender aí um pouquinho das funções de Green recursivas e aplicar para um Hamiltoniano modelo. Acho que ele está bem encaminhado, né? O trabalho do Emerson e do Jefferson tem um pouquinho mais de detalhes, o do Rafael e do Bruno é um pouco mais direto, mas tem uma matemática um pouco mais delicada por trás. Então, acho que uma coisa compensa a outra. Beleza? Beleza, valeu. Ok, então vamos lá. Deixa eu só preparar o tablet caso eu precise ver. Eu estou com uma tela só hoje aqui. Vou dar um jeitinho. Aqui. Bom,
Essas notas de aula que eu vou mostrar aqui, elas estão disponíveis na internet também, depois eu passo o link para vocês, tá? Está na minha página lá o link, mas eu passo mais explicitamente. Eu acho que essa introdução aos isolantes topológicos, eu não preciso falar muito, né? Vocês já estão mais ou menos por dentro. Deixa eu só chamar a atenção de algumas coisas aqui, por no modo de apresentação. Bom, essa figura aqui em cima, uma figura experimental, medida de ARPS, em 2010, esse paper aqui. E, basicamente, o material é BI2SE3, e esse material é um material que é composto de camadas, de 5 átomos. Né? Cada grafeno é uma monocamada, essa aqui é uma quíntupla camada. Né? Cada camada são 5 átomos. Então, aqui tem uma quíntupla camada, 2, 3, 5 e 6. Então, ele vai aumentando a espessura do material, basicamente. Quando chega aqui nas 5, 6 camadas, você vê que tem essas bandas, elas se fecham. Então, o que você está vendo aqui é basicamente a banda do isolante topológico. Aqui em cima, esses estados aqui mais parabólicos são as bandas de Bulk quantizadas, né? Que são poucas camadas. Aqui também tem as bandas de valência quantizadas, mas é mais difícil de ver. Tem um borrão maior aqui, né? E conectando, aqui ele colocou essa linha tracejada que acaba atrapalhando um pouco a visualização. Mas aqui você tem basicamente duas bandas se cruzando, que são as bandas do isolante topológico, como se fossem estas daqui. Você tem basicamente a banda de valência, a banda de condução, e estas bandas, elas são bandas que vivem dentro do gap entre valência e condução, e são localizadas na borda ou na superfície. Nesse caso aqui, são bandas de superfície. Quando o número de camadas diminui, basicamente o que acontece é que nos cruzamentos essas bandas elas se hibridizam. Basicamente estão se hibridizando aqui. Ó. Aqui você tem dois pares, na verdade, né? Você tem aqui um par de bandas e aqui um outro, que dá para ver mais ou menos aqui, né? Não dá para ver perfeitamente nessa resolução. E aqui eles estão separadas porque a camada de cima não é igual à camada de baixo. As duas superfícies têm uma energia diferente, como se fosse um campo elétrico de uma superfície para outra. Então isso faz com que os estados de borda de uma superfície tenham uma energia diferente dos estados de borda da outra superfície. Na prática, no espectro, o que acontece é que separa, em vez de ter um cruzamento de Dirac, vão ter dois, em energias um pouquinho diferentes. E aí, quando você diminui o número de camadas, aqui nos cruzamentos, né, abre um gap. Então, basicamente as bandas de uma camada hibridizando, de uma superfície, hibridizando com da outra superfície quando o número de camadas é pequeno. E aqui fica mais claro, né? Aqui você vê uma hibridização maior, tem um gap maior entre as camadas, e aqui gigantesco, e aqui nem dá para ver mais os estados de borda. Mas o que vale para a gente de importante aqui é na parte, número maior de camadas, que fica tudo mais bem definido. Bom, isso aqui é o que você de fato vê no experimento. Na teoria, a gente vai falar de coisas mais perfeitas, né? Então você tem um cruzamento de bandos. Esse cruzamento ele é protegido por simetria. Basicamente, você vê o seguinte: você tem aqui um estado de spin-up, por exemplo, e se você aplica time reversal, do lado de cá, você tem que ter um estado. Time reversal troca K por menos K, então você vem para cá, e troca spin-up por spin-down. Então, esse estado aqui tem que ser spin down e está no K negativo desse, né? Então, se só existir um par desses estados, né? Se tiver um estado de spin up aqui e um estado de spin down aqui, quando você vai lá para K igual a zero, necessariamente o estado de spin up tem que ser degenerado com o estado de spin down, né? Porque para todo K vale essa relação. Você tem um estado de spin-up com K positivo, tem que ter um estado de spin-down com K negativo. Mas em K igual a zero, você tem que ter um estado de spin-up com K positivo e um estado de spin-down com K negativo. Em K igual a zero, eles têm que ser degenerados. Né? Então, esse ponto de degenerescência ele é protegido por time reversal. Agora, a existência
de apenas um par, isso é para que isso seja assim, né? Tem que ter apenas um par de estados aqui. Se você tivesse 2 pares de estados, você conseguiria manter essa regra de que tem que ser degenerado em K igual a 0, mas você conseguiria abrir um gap aqui. Aqui você não abre um gap porque é um par só. Então você tem que... Eles estão conectados aqui entre bandas de condução e de valência, e para que seja degenerado em K igual a 0, eles têm que cruzar. Mais importante que isso agora é que o estado de spin-up tem velocidade positiva. Lembrando que a velocidade é a derivada da energia com relação a K. Né? Esse cara aqui tem curvatura, tem inclinação positiva, então tem velocidade positiva, e esse cara tem inclinação negativa, portanto, velocidade negativa. Isso implica o seguinte, que se eu tenho um estado de spin-up se movendo com velocidade positiva, e eu tenho uma impureza não magnética, ou seja, uma impureza que não mistura spin, esse estado aqui, quando ele chega na impureza, para ele espalhar, ou seja, para ele colidir com a impureza e voltar, ele teria que sair desse estado aqui e pular para esse estado, para voltar com velocidade negativa. Né? Só que para ganhar a velocidade negativa, ele tem que trocar de spin. Né? Então aqui eu vejo spin up com velocidade positiva, spin down com velocidade negativa. Só que se a impureza ela é não magnética, a perturbação dela não mistura spin. Então não é possível você chegar com o spin up, espalhar e voltar com o spin down. Consequentemente, esse estado ele vem com o spin up e ele vai fazer o possível para desviar dessa impureza. Vai desviar por cima, desviar por baixo, vai tunelar. Alguma coisa vai acontecer que ele vai continuar em linha reta. Ele vai ignorar a existência da impureza. Tá? Basicamente, essas duas bandas aqui, elas são independentes, desde que você não tenha nada magnético conectando elas. Então, ele basicamente, né, tem uma velocidade positiva, ele pode ganhar um pouquinho, ao interagir com a impureza, ele pode ganhar um pouco de momento, perder um pouco de momento, mas sempre vai estar num estado que pertence a essa banda azul. Então, sempre vai ter velocidade positiva. E quando ele sair daqui, então ele sai da interação, ele continua saindo da interação com velocidade positiva. Isso daqui é o que a gente chama de ausência de backscattering, né? Você não pode ter espalhamento para velocidade negativa nesse tipo de situação. Isso aqui é garantido desde que você tenha simetria de reversão temporal. Uma impureza magnética, por exemplo, ela iria quebrar a simetria de reversão temporal e iria permitir esse backscatter. Ok? Peraí. Eu levantei a mão, mas o senhor está com uma tela só, né? Isso. Então, um monte de coisa bizarra aqui para mim, né? Eu sou novo aí na parada. Primeiro, quando você falou ali, né? Eu posso, de alguma forma, abrir um gap desde que eu tenha, por exemplo, 2 pares. O que está acontecendo ali quando você tem, por exemplo, camadas quíntuplas, você sempre sobra um spin, não, digamos assim, sem estar ou em uma ou em outro estado de borda hélica, ou seja, ele vai sempre sobrar um cara que está sem par. Não. O que significa essa camada quíntupla, então? Que eu não estou pegando bem. Tá, perdão. Então, esse material, BI2 e C3, a célula unitária dele são 5 átomos. Beleza, perfeito. Então, quando você empilha várias camadas, você empilha de 5 em 5. Tá bom. E aí, cada átomo tem um elétron livre, por exemplo? Cada camada, no final? Não sei. Cada átomo, tô falando. A célula unitária, você tem quantos elétrons livres ali? Não lembro. Desse material específico. Mas não importa. Tá. Por que você está perguntando isso? Eu não entendi a origem. Porque eu não estou entendendo ali, quando você tem, por exemplo, aparentemente ali, quando você tem 5 camadas, você tem um gap, não entendi muito bem, né? Você tem um cruzamento embaixo e em cima. É esse gap que você está falando? Vamos olhar para esse aqui que é mais fácil, né? Tem um gap maior. Tá. É o mesmo gap que esse, o que está maior, porque o número de camadas é menor. Tá bom. Basicamente, você tem... É como se esse par de estados de superfície, perfeito, que está bonitinho aqui,
é para uma superfície. Para a superfície de cima. Sim. Se o seu material for perfeito, ideal, você vai ter nas duas superfícies pares de estados de superfície, só que cada um vai estar localizado numa superfície diferente, então eles não se enxergam. Então, se o seu material é muito grande, cada um está numa superfície. Mas, tecnicamente, no material ideal, eles vão ser degenerados, eles têm a mesma energia. Então, é como se eu tivesse essa figura aqui, e uma equivalente a essa, com a mesma energia, igualzinha, só que localizado na outra superfície. Tá bom. Você está folheando, você está folheando o seu espaço. Tá. Isso. Agora, se você tem um campo elétrico de uma superfície para outra, aplicado na transversal, ou se as terminações atômicas de uma superfície são diferentes da terminação atômica da outra, por exemplo, uma superfície começa com átomos de bismuto e a outra termina com átomos de selênio. Então, se depende como é que é o seu átomo, pode ser diferente as terminações, né? Certo. Então, se você tiver uma dessas situações, ou um campo elétrico, ou terminações distintas, os estados de borda de uma superfície vão ter energias diferentes dos estados de borda da outra superfície. Tá? Então, ao invés de ter esses cones assim, você vai ter como se fosse alguma coisa assim, ó. Certo? Esse cone, vamos dizer que isso aqui é um cone, né? Esse cone aqui é de uma superfície e esse cone aqui é da outra superfície. Beleza. Tá? Então, aqui, nesta região, você tem o cruzamento de uma banda da superfície de cima com a banda da superfície de baixo. Certo? Se o número de camadas que você tem é muito grande, as superfícies não se enxergam e a figura se mantém desse jeito. Agora, se o número de camadas é pequeno, basicamente se abre um gap aqui. Porque agora as camadas se hibridizam. Certo. Tá? E aí esse gap que você está vendo aqui. Ó. Beleza. Então aqui, você vê que que aqui, na figura experimental, você consegue ver um cone muito bem, de uma superfície, e o da outra superfície você não vê tão bem, porque a ARPS é uma medida de superfície. Né? Então você só consegue ver com precisão uma das superfícies, que é essa daqui. A outra tem um resquíciozinho aqui, que ele colocou, com a linha tracejada em cima, fica difícil de enxergar. Né? Mas aqui ele está mostrando um resquício da outra superfície, porque 6 camadas não é muito. Então o ARPS ainda consegue ver um pouquinho da camada de baixo. Então a camada de baixo está com uma energia um pouco abaixo, que seria esse caso aqui. E aí quando ele reduz o número de camadas, né, então aqui o material está mudando. Né? É um material com 6 camadas, um material com 5 camadas, um material com 3 camadas. Acho que ele fez uma escadinha nesse material. Ele foi fazer litografia em forma de escada. Né? Então aqui quando ele mede com 3 camadas, aí ele já vê um gap gigante. Então aqui você vê o cone de uma camada, aqui está o cone da outra camada, mas esses cones estão hibridizados e ficaram com esse formato de gap. Tá claro agora? Não, beleza. Ficou como se estivesse assim, ó. Maior aqui. Tá? Então esse é o cone de uma camada, esse é o cone da outra, e aqui é o gap que abriu hibridizando elas. E quando você coloca mais camadas, esses cones se enxergam, grosso modo. Menos camadas. Mas ali que eu tô vendo as bandas juntarem quando coloca mais camadas, não? Isso, aí quando elas se juntam que as camadas, que os cones não se enxergam, né? Entendi o que você a sua notação, entendi o que você está chamando. Entendi. Não, desculpa, foi um abuso de linguagem. Quando eu falo se enxergar ou não, se hibridiza. Porque agora você só tem um cone, efetivamente, né? Com muitas camadas, efetivamente, você só vai ter um cone ali. O que liga as 2 cones degenerados. Ok. Não, beleza. Okay. Uma coisa que me deixou indignado aqui foi esse negócio da impureza aí, cara. É bem remarkable essa questão, né? Que ele não tem o backscattering, é bem interessante isso aí. Então quer dizer que no fim do dia, se eu for colocando um monte de impurezazinha, eventualmente eu vou fazer ele chegar em K igual a 0. Eu faço ele chegar na energia de Fermi, é isso que vai acontecer?
Porque você sempre vai perder um pouco de momento, imagina, né? Cada colisão aí, né? Cada interação com a impureza, eu posso ir desacelerando esse cara. E a regra é, eu não posso fazer ele voltar. Eu não posso trocar o spin, né? A impureza não magnética. Então, em algum Posso momento, fazer um diga. adendo? Pode. Até fazer uma propaganda também do meu trabalho. Basicamente, eu fiz isso no mestrado, onde a gente pegava um material, que era um isolante topológico, e estava estudando alguns tipos de impurezas lá. Nós estudamos 2 não magnéticas e uma magnética. Aí era uma dopagem do tipo P e uma dopagem do tipo N, né, para as não magnéticas. E a gente via que, tipo assim, para essas impurezas não alterava nada, só deslocava para valores maiores de energia ou menores o cone. E se mantinha, né, não tinha variação do momento e tal, mas você só deslocava para cima ou para baixo. Então, para valores maiores ou menores de energia, no caso, em relação a outra borda que não tinha impureza nenhuma. Isso, exatamente. É um aspecto do Klein tunneling, né? Você sabe o que é Klein tunneling? Sim. É o tunelamento relativístico, né? Isso, é basicamente a mesma coisa, porque você tem uma banda que é praticamente linear. Então, você imagina que você tem aqui, vamos pensar num cone só. Você tem uma banda linear e você está num estado com esta velocidade aqui. Aí aqui você está nessa região do material. Agora imagina que você está na região da impureza. A impureza é como quem que falou? Foi o Emanuel, né? Foi o Manuel. O Emanuel falou, a impureza vai te dar uma energia local, que é uma energia que não depende de spin. Então, se eu tentar traçar com o mouse aqui uma referência de energia, então o que a impureza vai fazer vai elevar a energia de todo mundo aqui, né? Então, ela vai fazer esse cone aqui para cima. Ficou muito para cima, né? Você movimenta, então, só um ramo do cone, digamos assim. Eu movimento os dois, né? Porque não Os depende dois? de spin. Como a impureza não depende de spin, ela age nos dois ramos do mesmo jeito. Tá bom. Só que o que acontece é o seguinte, aqui você tem um estado com velocidade positiva, né? E aqui você também tem um estado com velocidade positiva, o mesmo estado. Então, o fato de... imagina que é uma banda linear, né? Então, você pega uma reta e soma uma constante, continua uma reta, né? Então, você tem um casamento de velocidade, você pode pensar em impedância, né? Porque quando em eletrostática, em eletrodinâmica, quando você tem reflexão, né, entre dois contatos? Quando você não casa impedância. O casamento de impedância você pode associar à velocidade, né? Basicamente volta lá para a lei de Snell, em algum sentido. Então, se você tem um casamento de velocidade entre os dois ramos, a impedância é perfeita e você tem uma transmissão perfeita. Então, e como a velocidade é a inclinação da curva, né, a velocidade nessa situação sem impureza é a mesma velocidade nessa situação com impureza. Você subiu a banda, subiu uma constante, né? E subindo uma constante você não muda a inclinação. Então, isso dá origem ao Klein tunneling. A velocidade é a mesma em todos os canais. Então, basicamente, você passa reto pela impureza como se ela não existisse. Então, tecnicamente, pode nem perder energia. Entendi. Então, você sempre... em princípio, o espalhamento é sempre elástico, digamos assim, né? Não Se você sempre. pensar em espalhamento. Não sempre. Depende muito tem que olhar sistema por sistema. Você pode ter espalhamento inelástico, mas para ser inelástico, veja que você tem que sair de um estado... Imagina que eu estou neste estado aqui. Para ser inelástico, eu tenho que sair daqui e eu não posso vir para cá, né? Eu tenho que vir para cá. Certo? Ou seja, sim, tem regras de seleção aí, né? Não só regras de seleção, regras de seleção de energia e momento, né? Então, eu tenho que perder energia e momento, e veja que a perda de momento vai ser pequena. Né? Quando eu vou daqui para cá, eu tenho uma perda de momento razoável. Sim. Agora, daqui para cá, é uma perda de momento pequena. E momento pequeno é comprimento de onda grande. Sim. Né? E, tipicamente, você não vai causar isso com impurezas localizadas.
É que são coisas pequenas, né? São coisas... Você vai ter que ter por exemplo, se você for vai colidir e emitir um fônon, né? Você vai ter que emitir um fônon de comprimento de onda largo, grande. E aí seria basicamente uma vibração da sua amostra como um todo. Então, não é muito comum. Tipicamente, quando você tem espalhamento por fônons, você vai ter espalhamento de fônons de comprimento de onda pequenos ou médios, né? Comprimento de ondas muito grandes, seriam fônons acústicos, né? Que estão lá em baixíssimas energias e tal. Então, acho que não casa as coisas, não dá certo, não bate. Então, você acaba você tem uma situação que é quase balística. Isso aqui. E outra coisinha que está me embaralhando um pouco, essa figura aí, eu não estou entendendo exatamente. Porque ali, a moral da história é que, por exemplo, você tem essa colisão aí. Mudar de K para menos K significa trocar de bandas, trocar de azul para vermelho. Seria isso. Mas é porque, então, ainda figura um K aí, o seu K tá com um zero no meio, aí o K é negativo para trás, o K é positivo para frente, eu não estou entendendo muito bem. Não, mas eu tenho uma banda com velocidade positiva e ela tem K negativo também, porque a energia também é negativa. Certo? Você diz aqui? Isso. Mas para vir para cá eu tenho que perder energia, né? Não, sem perder energia. Nessas colisão com impureza, em geral, perde pouquíssima energia. É quase balística. É uma colisão elástica. Ok? Tá bom. Lembra também que você tem um nível de Fermi, né? Imagina que o nível de Fermi está aqui. Deveria ser uma reta. Desenhar com não, ele tem um nível ali, né? Tá ali o nível de Fermi ali, beleza. Não, mas imagina que pode ser aqui, mas imagina que ele está aqui o nível de Fermi. Tá, então bem. Você tem um elétron que está conduzindo com essa energia, ele não pode vir para cá porque não pode. Está cheio. Está ocupado, sim. Perfeito. Então só se ele fosse para o outro lado, né? Beleza. Só se fosse para o outro lado. Não, tá bom. Tá. Então isso implica que só pode haver reflexão elástica, e a reflexão elástica está proibida por reversão temporal. Tá. Não, beleza. Obrigado aí por aturar minhas perguntas juvenis aí. Tranquilo. Bom, vamos lá. Então aqui você tem a primeira medida, tá, 2007, e mais fácil entender com essa figura aqui. Você basicamente, a princípio você imagina que você tem estados de borda, né, correndo material, spin up, spin down em direções opostas, e você quer medir essa resistência. Então, eles fazem medidas de resistência não local, eles medem a resistência ao longo da borda. Aí o que se esperava dos estados de borda era isso daqui, que o valor da resistência não local tinha que ser 2 quadrado sobre H, a resistência perfeita, né, a condutividade perfeita. Toma cuidado que aqui eles estão mostrando resistência, que experimentalmente a gente mede resistência, e na teoria a gente costuma calcular a condutância. Então, um é o inverso do outro, grosso modo. Tá? Então, se você não tem estados de borda, a curva vermelha, você tem um gap, no gap a condutância é zero. Então, se a condutância é zero, a resistência é infinita, ou quase infinita. Né? Então, esse é o caso da curva preta. Então, aqui nesta configuração, eles não tinham estados de borda. De fato, são 3 materiais diferentes, ou 4 materiais diferentes, e nesse material aqui a configuração era para não ter estado de borda, dando uma resistência super alta. Nos outros materiais, eram situações onde esperava-se ter estados de borda. Então, a resistência ia ser o inverso dessa condutividade aqui, que no caso é esse aqui, G igual a 2, né? O inverso dá isso daqui. Tá? Aqui ficou um pouquinho mais alto, provavelmente porque aí depende da distância dos contatos. Se os contatos estão muito longe uns dos outros, você pode ter um pouquinho de espalhamento, né? Nada é perfeito. Esses espalhamentozinhos que a gente falou que não existem, na prática um pouquinho pode existir. Né? Você tem alguma impureza magnética, tem alguma coisa que não é tão perfeita. Então aqui tem um pouco de espalhamento e a resistência não deu o valor esperado. Agora aqui, são contatos mais próximos de material com maior qualidade, a resistência deu o valor esperado, mostrando que, de fato, eles tinham um estado de borda.
Esses dados aqui são um pouco controversos. O pessoal, no começo, não acreditava muito, mas acho que hoje em dia já é mais bem estabelecido. Tá? Ok. Bom, isso aqui eu vou pular de aplicações. Aqui eu tiro um pouquinho sobre o que é topologia. Figura clássica, né, da caneca é igual a rosquinha porque tem um furo só, né, o gênero 1. Aqui o que eu queria mostrar, basicamente, é essa ideia da curvatura de Gauss, porque ela está relacionada ao que vai aparecer como curvatura de Bernoulli. Então, a curvatura de Gauss é esse objeto aqui. Você pega uma superfície qualquer e vocês podem interpretar a curvatura, mas está relacionada com a segunda derivada, basicamente, né? Mas a maneira mais fácil de você pensar é, você pega aqui uma curva e traça um círculo ao redor dessa curva, um círculo tangente a essa curva aqui. O raio desse círculo, o inverso do raio desse círculo, vai te dar a curvatura. E aqui, como a curva é uma curva 3D, eu tenho duas curvaturas. Eu tenho uma curvatura ao longo dessa direção, eu tenho uma curvatura ao longo dessa direção. Então esse é o K1 e K2. É basicamente o inverso do raio de cada um desses círculos. E aí você define uma normal, e se esse raio está para dentro do normal ou para fora do normal, você define esse cara como positivo ou negativo. E aí a curvatura de Gauss vai ser o produto dessas curvaturas principais. E aí quais são as curvaturas principais? São aquelas que dão os maiores K1 e K2. Ou você pode pegar duas curvaturas quaisquer, montar uma matriz e calcular os autovalores. E aí a curvatura de Gauss vai ser basicamente o determinante dessa matriz, que é o produto dos autovalores. Então tem algumas maneiras de construir, né? E aqui você tem alguns exemplos. Então a esfera é um objeto que tem curvatura positiva. Qualquer ponto que você pegar dela vai ter o mesmo tipo de círculo. O cilindro e o plano, o cilindro, né, ou o plano, tem curvatura zero. Por quê? Se eu pegar aqui ao longo do círculo, claro que eu posso pôr um círculo aqui, né, vai ter uma curvatura ao longo dessa direção, mas ao longo dessa, a curvatura é zero. Curvatura zero quer dizer, eu teria que colocar um círculo de raio infinito aqui para dar a curvatura, né? Então, como a curvatura é 1 sobre o raio, né? Então, para dar uma reta, para dar um plano, o raio tem que ser infinito, a curvatura tem que ser zero. Então, esse objeto tem curvatura zero e o hiperboloide tem curvatura negativa. Então, é uma ilustração das curvaturas, né? E o que o teorema de Gauss-Bonnet nos diz é que a integral da curvatura sobre toda a área tem que ser quantizada em múltiplos de 2π. Aqui tem dois termos, que é a integral na variedade, né, no manifold, na superfície, e esse ΔM é a integral ao longo da borda. Então, na esfera não tem borda, né? Então, na esfera o ΔM é zero porque não tem corte. Agora, nesses dois aqui, você tem, né, o cortezinho aqui, né, os contornos. Então, é a integral na superfície mais a integral no contorno tem que ser igual a 2π vezes a característica de Euler, que mede basicamente o número de buracos, que é o gêmeos, né? Bom, em estado sólido, vai aparecer um objeto que tem similaridade com isso, porque vai ser uma integral do mesmo tipo, e ela vai ser quantizada também, e a gente vai chamar de curvatura de Perry, porque ela satisfaz uma regra muito parecida com essa. Vai ser integral na área, só que a área vai ser a área no espaço K, de um objeto, que vai ser a curvatura de Berry em vez da curvatura de Gauss, e ela vai ser quantizada em múltiplos de 2π, e em vez da característica de Euler aparecer aqui, vai aparecer o Chair number. Tá? Então é basicamente a mesma regra matemática. Acho que se você pegar uma matemática, ele vai te mostrar que é a mesma coisa, as duas coisas, né? Mas aqui é geometricamente. No paper original, ele, digamos assim, buscou o teorema de Gauss-Bonnet ou foi meio que por acaso mesmo? Eu acho que foi meio por acaso. O paper original sobre isso é o paper do Thomas, sobre o efeito Hall quântico inteiro. Lá, se não me engano, não tem nenhuma menção a Gauss-Bonnet, não. Acho que isso veio depois. Eles calculam via fórmula de cubo e mostram que a condutância do efeito Hall ela é quantizada em termos da integral
da integral da curvatura de Berry, mas acho que na época eles não chamaram de curvatura de Berry, o primeiro paper. Deixa eu dar uma relida, faz tempo. Tá? Não me lembro. Mas eu devo ter o paper nas referências aqui, mas acho que no paper original não tinha referência a isso, não. Eu acho que veio depois. Estou na dúvida agora, preciso olhar. Bom, aqui tem uma brincadeira que eu vou deixar vocês verem depois desse vídeo, que é interessante, não vou falar não. Tem um link aqui, bem legal. Aqui só chamar a atenção, para a gente encerrar a aula. Aqui eu tenho 4 funções, e eu posso caracterizar elas, né? Quantos tipos de função eu tenho acima? Como é que vocês classificariam essas funções? Eu olharia para injetividade, bijetividade, subjetividade. Primeira coisa que me vem na cabeça. Ok. Não, eu estou falando de simetrias. Vamos lá. Em termos de simetria, o que eu posso falar? Pares e ímpares, né? A e C Pares são e ímpares, D e B são pares. Isso. Então eu tenho polinômio de ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4 aqui, né? 2 são pares, 2 são ímpares, né? Então eu posso dizer que A é igual a C e B é igual a D. Tudo bem? Desde que o significado do símbolo igual seja paridade, né? Tá aqui a dica. Então, isso define as chamadas classes de homotopia. Então eu vou dizer que 2 objetos são iguais, mas eu vou generalizar esse conceito de igual para falar de equivalência. E a equivalência entre 2 objetos depende do que eu estou chamando de equivalência. Então aqui a minha equivalência vai ser a paridade, né? Bom, posso ter um operador de inversão, que a gente já viu, que vai me dizer se a função é par ou ímpar. Então os autovalores desse operador de inversão é mais ou menos 1. Aí a pergunta é possível eu distorcer continuamente a função A na função B? Parece que sim, né? Por quê? Como é que eu falo? Imagina que é uma corda, né? Você pega ali, coloca um preguinho no meio, vai mexendo na extremidade da esquerda e vai brincando com isso até chegar no E formato agora? dele. Completei a pergunta. Aí morreu. Aí morreu, né? Mas depende. Peraí. Depende, Depende. Depende, do quê? né? Bom, porque no fim do dia o que vai acontecer é que P ao quadrado tem que ser 1. Não dá, né? O meu par é ímpar. Não tem como eu levar o alto valor de P. Para eu ir de A para B, tem que ir de mais 1 para menos 1. É porque quando eu vejo essas coisas eu sempre lembro de SO e de U. Porque, por exemplo, em SO você tem determinante 1 e determinante menos 1. Que são desconexos. Mas se você olhar para SU, você consegue conectar essas coisas, porque lá o determinante você consegue variar continuamente, né? No SO eles são desconexos, mas no U você consegue ligar o determinante 1 e determinante menos 1 de forma contínua, que é uma exponencial de I θ. Você consegue conectar essas. Então deve ter um catch aí, não sei. Não, mas você não pode trocar. A tem alto valor menos 1, B tem alto valor mais 1. Para você distorcer A em B, tem que trocar o alto valor. E se eu considerar um espaço generalizado de funções que o operador paridade varia continuamente? É muito roubando, né? Não, tá bom. Aí você está querendo me ferrar. Não posso trocar. Não tem como. Tá? Tem que trocar. E mesmo assim, mesmo se ele variar continuamente, eu não quero mudar o alto valor de P. Não tem como. Contínuo ou não tem. Bom, aí você está dizendo que a palavra continuamente muda de conceito, né? Ok. Então, aqui não dá. O alto valor de P é mais 1 e menos 1, só isso. Então, para eu ir de A para B, eu não consigo fazer isso continuamente. Eu posso tentar distorcer, ou ficar o mais parecido uma com a outra, mantendo a paridade, mas em algum momento tem que ter uma mudança do valor da Eu entendi. da Então, paridade. a regra é que eu não posso mudar o alto valor de P, né? Essa é a brincadeira. Tá. Então, A e B são distintas e não dá para mudar continuamente uma na outra. Essa é a brincadeira. Bom, aqui é basicamente a mesma coisa. Aqui é o HGTE, HGCDTE, com concentração X. Esse é um paper, veja, a gente fala de isolantes topológicos como algo novo, esse é o paper principal, né, que deu origem à brincadeira toda, em 2006, mas essa figura aqui é de 1985, esses papers aqui, do primeiro paper. Mas tem essa sequência de papers aqui. Do Volkov e Pankratov, os russos, para variar. E
Lembra que eu falei, né? A banda gama 6 é uma banda par. Ela é par por inversão. A banda gama 8 ela é uma banda ímpar por inversão. Então, se eu tô no x igual a 1, né, que é o CDTE, a banda par está em cima, a banda ímpar está embaixo. Se eu tô no HGTE, x igual a 0, a banda ímpar está em cima, a banda par está embaixo. Então, eu não consigo distorcer continuamente esse material nesse. Se eu for mudando a concentração X, né, vai existir um ponto para uma certa concentração em que a banda par e ímpar vão trocar de posição. Tá? Claro que isso é contínuo, parece contínuo, né? Porque o X é uma concentração que eu posso variar à vontade. Mas não é contínuo no sentido se eu perguntar qual é a paridade da banda de valência. Ela vai ser par, de repente vai ficar ímpar. Né? No momento em que, por exemplo, que isso aí é aquela história do cone, né? Formar o cone e depois inverter, não é isso? Não, ainda não. Não, Não tem como. Estou só pensando na paridade das bandas. Mas então, tipo assim, não tem um momento que elas se tocam, que acontece algo do tipo? Elas vão se cruzar, vai ter um momento do cruzamento. E no momento do cruzamento não tem como definir a paridade? É que ela nunca vai cruzar de verdade, vai ter um anticrossing. Tá? Então ela vai ter uma tendência a cruzar, mas vai ter um anticrossing. Então se eu fosse tentar desenhar grosseiramente, seria, imagina assim, ó, ela vem aqui, uma banda está subindo, depois aqui tem um anticrossing e ela continua aqui em cima. E a outra está descendo, e depois ela continua aqui embaixo. Por isso que não é contínuo de fato, né? Não é contínuo, tem um salto. Tá? Tem um salto. Sempre vai ter uma... Porque elas se hibridizam, então quando elas se aproximam tem uma hibridização e ela fica levemente descontínua. Tá? Mas sim, tem situações em que elas quase se tocam. Quando a hibridização é pequenininha, elas quase se tocam. Mas se você der um zoom, vai ter ali um pequeno anticross. Tá? Mas você pode pensar também que se você pegar os altos valores de inversão, sempre vão ser mais ou menos 1, mas você sempre vai ter uma situação, se você olhar só para as bandas de mais baixa energia, ou vai ser par ou vai ser ímpar. E você tem isso é a transição de fase de primeira ordem? A energia livre, ela tem descontinuidade? Isso é uma pergunta bem delicada, porque é uma transição de fase quântica, né? Não é uma transição de fase de Landau. Sim. É algo que o Brian vai estudar em breve. Mas, muito legal. Eu não sei, é algo um pouco discutido. Tem discussões recentes na literatura sobre isso. Eu não quero arriscar uma resposta muito completa aqui, não. Mas, sim, tem cara de ser de primeira ordem. Tá? Mas qual é o expoente crítico? Não sei. Tá? Qual é o parâmetro de ordem? Também não sei. Mas tem uma criticalidade quântica ali, então? Tem. Mas não é muito fechada essa discussão, porque tem uma pergunta mais fundamental. Qual é o parâmetro de ordem? O parâmetro de ordem tem que ser contínuo, para você poder falar de expoente crítico. Né? Sim. Então tem delicadezas bem complicadas nesse... Mas é uma discussão bem interessante. Tem várias... O Múcio, lá no Rio de Janeiro, tem pesquisado isso bastante. E eu vou fazer o mestrado do Brian e vai discutir um pouco essas coisas. Maneiro. Se puder mandar um paperzinho aí, que você acha legal, disso aí depois, por favor. Guarda meu nome, o Múcio, mas depois me lembra, tá? Que eu vou sair daqui, eu vou almoçar, eu vou acabar esquecendo. Me manda uma mensagem depois. Ok. Bom, então tem essa brincadeira. Veja que aqui fica bem claro essa questão do continuamente deformado. Né? A inversão das bandas, que ela é descontínua e dá origem aos íons topológicos, você pode pensar quase sempre nesse lance da paridade, né? Nesse sentido aqui, né? Que está trocando a paridade. Mas nem sempre tem que ser a paridade por inversão. Tá? Aqui eu estou falando de inversão, que é uma banda par ou ímpar por inversão, porque é um exemplo fácil. Mas não tem que ser assim. Pode ser a operação de simetria cujo alto valor está trocando de um lado para o outro, pode ser qualquer operação de simetria. Pode ser inversão, pode ser um espelho, pode ser uma rotação, pode ser time reversal, pode ser uma composição de time reversal com inversão,
Pode ser qualquer coisa. O importante é que num material as bandas estão num certo ordenamento, no sentido que tem certas IREPs, e no outro material as IREPs estão trocadas. Sempre que você tiver essa troca de IREPs, há uma chance de, na interface desses materiais, você ter estados de borda localizados. Ok? Bom, isso tudo está ligado ao efeito Hall quântico. Eu vou passar aqui rápido, porque já acabou o horário da aula, só para dar um gancho aqui para a gente continuar na quinta-feira. Não está nesse slide, está no outro. Mas o invariante topológico que vai aparecer é o número de Chern, que está ligado, então, com essa curvatura de Gauss. Tá? Não sei se está nesse daqui. Não, aqui eu estou mostrando a formação dos estados de borda. Vou passar rapidinho, depois eu falo sobre isso. Se é nesse slide ou se é no outro. Aqui é só para mostrar os estados de borda. Barry, né? Nesse daqui eu vou mostrar para vocês, de fato, o cálculo da curvatura de Barry. Tá? Vou só passar para o final aqui. A quantização do efeito Hall quântico, ela vai ser dada por isso daqui. A condutância, né, a condutividade do efeito Hall quântico, a condutividade transversal. Isso aqui é uma medida experimental, ela é quantizada. Né? Você tem os platôs, né, os degraus de quantização. E ela é basicamente isso daqui, uma constante quântica, né, quantum de resitividade vezes um inteiro. E esse inteiro é o C1, que é basicamente o Chern number, que aparece lá. E aí esse objeto aqui é a curvatura de Barry. Veja, o 2π está aqui, né? Se você esquecer esses pré-fatores, põe E igual a 1, H barra igual a 1, vocês veem que essa integral é basicamente 2π vezes o C1, ou 2π vezes o inteiro N, que é o Chern number, que faz o papel lá da característica de Euler. E este objeto, está aqui em cima, na verdade. A integral é 2π vezes o Chern number. Então, isso daqui é a curvatura de Gauss e a característica de Euler dentro dos isolantes topológicos, da maneira com que ele aparece. Então, do jeito que está aqui, é via fórmula de cubo, para o efeito Hall quântico inteiro, mas a brincadeira acaba sendo mais ou menos a mesma para todos os casos. Tá? Você vai ter estados de borda que tem quantização, condutância perfeita, e a condutância vai ser dada pelo Chern number. Ok? Aí na quinta-feira eu vou falar sobre isso com vocês, mas já vou mandar o link dessas notas de aula para vocês, se vocês quiserem se adiantar e dar uma olhada. Né? Na quinta-feira é um pouco mais rápido, se vocês olharem antes. Ok? Beleza. Beleza. E aí tem os códigos, né, que eu não mostrei ainda. Que tem, aqui eu faço o cálculo da curvatura de Barry, mostro o surgimento dos estados de borda e detalhes do modelo BHZ. Tá? Então aqui tem dicas para os dois projetos. Eu não estou usando funções de Green recursiva aqui, mas tem algumas dicas aqui que podem ajudar os dois projetos a desenvolver. O link para isso, deixa eu mandar já. Na minha página, se vocês quiserem abrir, outros links, tá aqui, ó, mini curso de estado sólido computacional no IFT Unesp, notas de aula. Vai ter os vídeos no YouTube também, mas eles não subiram os vídeos ainda. Então tá aqui. E aí tem introdução ao Python, introdução à equação de Schrödinger, tem aqui a pastinha do BHZ. Então, se clicar aqui no BHZ, esses arquivos todos que eu estou falando estão aqui, ó, os 3 PDFs, um código do matemática analítico e os códigos Python estão aqui. Vocês podem se adiantar e dar uma olhada nos PDFs, pelo menos para quinta-feira, e a gente continua a discussão aqui. Ok? Certo. Beleza, Tá. gente. Então, Dá tempo de mais duas coisinhas? Se não der, tudo bem. não, por mim tudo bem, mas se os outros quiserem, já deu o horário da aula, então se alguém quiser sair, pode sair à vontade. Se tiver dúvida, pode ficar à vontade. Bom, ninguém se manifestou. Uma coisa que eu sempre quis te perguntar, eu sempre esqueço. Por que quando a gente aplica o método dos invariantes, a gente nunca usa simetrias quebradas? Por exemplo, um átomo do grafeno. Se você troca quaisquer dois átomos pretos, lá na sua notação lá, né, tem os pretos e os brancos. Se eu troco quaisquer dois deles, o meu sistema também não muda. Por que eu não considero essas operações de simetria? Simetrias de permutação.
de permutação gerais, né? Porque a gente sempre considera as simetrias rígidas, digamos assim, né? Aham, Tem um bom motivo para isso? Aí seria redundante? Por quê? aham, exato. Não sei se é uma pergunta tola, né? Aqui vem na tela. Tá. Tô vendo aí. Então, um paper do Felipe e eu, né, de 2020, e ele está lidando exatamente com o que você está falando, né? Simetrias de permutação de sítios. A gente introduziu esse conceito em 2020. E aí o que o Felipe mostrou é que existem degenerescências, altas degenerescências, que são impostas por essas simetrias de permutação que não eram previstas pelas simetrias de rotação. Ah, que Mas, legal. na maior parte dos casos, elas são redundantes. O Felipe achou casos onde não é redundante. Então, aqui, ele considerou esses materiais aqui. Deixa eu lembrar de um caso em específico. 2020 já é muito tempo atrás, do ponto de vista de lembrar detalhes do paper. Qual que era o... Esse aqui é um dos mais interessantes. Ó. É um simples, né? Mas é isso aqui, né? Eu tenho aqui quatro sítios na série unitária. Eu tenho, claro, rotação C4, tem inversão e tal. E eu posso trocar dois sítios. Então, a troca de dois sítios não é equivalente a nenhuma rotação. Sim. Nenhuma reflexão. E aí a gente montou o hamiltoniano, que seria característico disso. E deixa eu lembrar aqui os detalhes. Eu tenho uma apresentação sobre isso, onde eu tomei nota de algumas coisas que depois a gente percebeu que não ficou muito claro no paper. Mas aqui, por exemplo, nesse material aqui, todas as figuras estão na mesma ordem, tá? Então aqui eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H. Então esse material aqui é o C, né? Então seria esse daqui. Então esse ponto aqui tem degenerescência 3, 2, 4, e assim vai, 5, 3 e tal. Essas são as degenerescências previstas pela simetria de permutação. Em algum lugar, a gente colocou as degenerescências que seriam previstas por teoria de grupos tradicional. Aqui, acho que está aqui. Então, no caso, um resumo que ele fez aqui. Então, tem um caso aqui, na rede triangular retangular. Basicamente, teoria de grupos diria que não deveria haver degenerescência e a gente achou que tem uma degenerescência dupla. A rede Kagome teria uma degenerescência dupla, a square octagonal e a pyramidal, o subhexagonal, então todas essas seriam duplamente degeneradas e a gente encontrou de tripla a quíntupla degenerescência em cada uma delas. Então, né, tudo diferente. Vários casos onde a degenerescência é diferente. E aqui a gente mostrou como que perturbações quebram as degenerescências, mas depende da perturbação que você faz. Você pode quebrar só uma delas, ou pode quebrar duas, ou pode quebrar várias. Então você pode controlar com perturbações quais degenerescências você está quebrando. Então é bem interessante o paper. Tem várias coisinhas. E aí depois que a gente publicou isso, saiu mais uns 3, 4 papers discutindo coisas semelhantes, citando a gente. Muito legal. Aí a parte não trivial foi encontrar os exemplos que não são redundantes, eu imagino, né? Exatamente. E o fato de ser Pode falar, desculpa, pode falar. Pode falar. O fato, os que são redundantes, qual que é a razão fundamental por trás, assim, da redundância? Não sei se tem. Basicamente, tecnicamente, o grupo de simetrias, de fato, é maior. O grupo de simetria é o grupo de rotações mais o grupo de permutações. Agora, igual no grafeno, por exemplo, eu mostrei no grafeno que se você não considera spin-órbita, a operação time reversal vezes inversão não muda o hamiltoniano. Sim. Mas quando você considera spin-órbita, ela afeta. Agora, não tem uma razão muito crítica, porque
naquele caso... Bom, naquele caso talvez seja mais claro, né? Porque quando você considera time reversal vezes inversão sem spin órbita, a operação vira só um complexo conjugado, né? E, bom, aí talvez dê para mostrar que ela é irrelevante. Não pensei muito a respeito. Mas aqui a gente tem um problema, na verdade, porque esse é um problema que está em aberto, que a gente não conseguiu fechar. Os papers que citam a gente também não deixaram muito claro como fechar, que as operações de rotação, inversão, reflexão, a gente atua elas nos sítios, né, na rede, e a gente sabe atuar ela no espaço K também. Né? Você tem essa relação entre o espaço real e o espaço K, e também no espaço de spin, do que significa uma operação de rotação nos 3 espaços. Né? Agora, uma simetria de permutação, ela é clara na nossa base. Eu estou permutando a base, basicamente. Né? Agora, como que a simetria de permutação atua no espaço K? A gente não sabe. Pensaram em considerar o grafo dual? Não pensamos. Não sei o que seria o grafo dual. Você tem um grafo... você constrói um grafo dual que preserva a característica de Euler, que é, por exemplo, lá você tem lá edges, vértices e faces, né? Se eu não me engano, se você troca... Como é que é? Agora eu não lembro a característica de Euler direitinho, né? Eu nunca lembro o sinal dela lá. Não, mas eu entendi. Sabe? Você constrói um grafo dual. Você tem 2 lá que se troca que não muda a característica. Talvez, não sei. Mas é porque eu pensei nisso, eu não levei muito a sério. Na época, em 2018, o senhor deu um curso lá de... Eu quis te fazer essa pergunta lá atrás, então eu não sei por que eu demorei tanto. E porque isso aí, potencialmente, não sei, né? Isso é de interesse para sistemas ordenados, que você tem poucas simetrias. Talvez isso possa ter algum... Pensei nisso em 2018, mas não levei muito para frente, né? Também não levei a sério, né? E também parecia muito complicado, não sei. Mas é uma coisa legal. O Felipe fez uma mágica para achar isso aqui, cara. Realmente foi um treco muito louco. Foi tentativa e erro mesmo? Exaustivo? Não, tem uma série histórica, né? A gente publicou uns 3 ou 4 papers em que a gente estava vendo que a degenerescência era maior do que a revista Pereira de Grupos. Então a gente já tinha visto esses materiais e eu falei pro Felipe, não é possível, cara, isso aqui não é acidental. Legal. E aí vamos tentar entender o porquê que está acontecendo e tal. Será que tem alguma simetria que a gente não está vendo aqui? E aí começou a correr atrás de simetrias e aí veio a ideia, e a simetria de permutação? Ele me mostrou lá que tinha a simetria de permutação. Então eu te deixei sofrendo. Se eu tivesse feito essa pergunta em 2018, você não teria sofrido. Mas talvez a gente não tivesse visto as degenerescências extras, a gente não problema ainda, né? Não ia enxergar. O risco era a gente pegar, por exemplo, pega o grafeno. Né? No grafeno, essa simetria de permutação ela é irrelevante. Então, se eu tivesse feito a pergunta, a gente não tivesse os materiais... ia jogar fora. Ia jogar fora. Ia falar que não serve para nada, que o de grupos tradicional já captura tudo. Então talvez não fosse... Então tudo tem seu momento. Né? Então, isso aí é bem legal. Depois eu vou querer ler esse paper. Se puder passar o nome dele aí. High Degeneracy Points Protected by... Tem papers que foram publicados sobre o assunto que não citam a gente, né, para variar. Que publicaram depois da gente. Mas nenhum deles fechou essa questão do espaço K ainda, pelo que eu me lembro. Acho que tem um que eu mandei para o Felipe que eu não li, mas ele me respondeu falando também que ainda está em aberto, não está fechado. Então a gente, por exemplo, tem um caso particular aqui, não lembro qual que é agora. Deixa eu olhar para as bandas aqui. Eu acho que é esse daqui, ó. Não, é bem válido, na verdade. Mas tinha um particular que era fácil de enxergar. Mas eu falo do grafo dual porque eu já fiz essa brincadeira. Uma vez eu estava viajando nesse negócio de rede recíproca
e eu estava percebendo que até em 3 dimensões, se você considera a construção dual, aparentemente, tá? A rede direta e a rede recíproca estão ligadas através dessa construção, então talvez seja uma forma de ligar. Vamos falar sobre isso depois, com mais calma. Esse caso aqui mesmo, ó, tá vendo? No ponto gama, você tem uma degenerescência tripla, que é maior do que aquela prevista por simetria. No ponto M também. Só que no ponto M a gente não consegue explicar. Porque aí você tem fase de Bloch, e para trabalhar a fase de Bloch, a gente tem que saber o que fazer com ela. No espaço K. No espaço K. E aqui complicou a nossa vida. Mas a princípio essa degenerescência aqui é maior que a prevista também. Mas vocês fincaram a bandeira, né? Isso que é legal também. E no paper a gente fala que claramente existe esse adendo que não está claro, tem que ser investigado. E tem um detalhe interessante do paper que a gente mostra o que a gente fala de caso forte e caso fraco. O caso forte é o caso real mesmo, que é a teoria de perturbação, que é a teoria de permutação, ela impõe essas degenerescências. E o caso fraco é um caso em que isso só vale para primeiros vizinhos, ou segundos vizinhos, terceiros vizinhos. Então tem uma situação aqui que a gente mostra que a permutação ela impõe a degenerescência desde que não haja hopping de tantos vizinhos. E aí a gente estabelece até que limite de número de vizinhos que a brincadeira ela prevalece. Mas como em estado sólido os hoppings tipicamente são de poucos vizinhos, esse caso fraco não vai impor degenerescência, mas vai impor uma quase degenerescência. Sacou? Basicamente, ela impõe degenerescência desde que haja só primeiros vizinhos, mas o segundo vizinho tipicamente é pequeno, então vai ter 3 estados, 5 estados, 10 estados quase degenerados, com um pequeno gap de segundos, terceiros vizinhos. Então, esse caso fraco também está discutido no paper, então os exemplos mostram os 2 casos, e o caso fraco é o mais vigente, o que aparece com altíssima frequência, e tem sido visto em experimentos também. Então aqui, por exemplo, em vez de ser 5, talvez tenha um pequeno gap, mas você vai ter 5 bandas muito próximas, com certeza. Sacou? Isso também legal demais. Não, legal demais. Beleza, bom, é isso. Vamos lá? Eu preciso levantar. Tinha outra coisinha, mas essa é meio que bem diferente. Eu não sei se o senhor está familiarizado com alguma coisa de relatividade? Muito pouco. Tá, é porque, bom, acontece o seguinte, estava discutindo com o Marcelo foi lá para a USP, né, ele trouxe um problema interessante. Quando eles mexem lá na gravidade, existem os vetores de Killing. Esses vetores são os geradores de isometrias, tá? O que acontece é o seguinte, você pode ter dois geradores, mas você consegue fazer uma combinação específica deles, que não é uma isometria. Então você pega 2 isometrias, combina elas de uma forma e você consegue gerar um negócio que não é uma simetria, né? Isometria é uma simetria. Aí ele está querendo ver o dual disso, a correspondência em teoria de campos, e ele está considerando uma teoria que é SU2, SU2, SU2. Então está fazendo produto de 3, né? E aí ele estava perguntando como que seria uma construção dual disso. Aí ele não conseguiu encontrar um exemplo. Às vezes o senhor conhece algum exemplo que você tem, por exemplo, no grupo, isoladamente, você tem as simetrias, mas você faz combinações desse grupo produto que não são simetrias. Eu sugeri meio assim, sem saber muito do que eu estava falando, mas assim, intuitivamente, eu sugeri ele calcular alguma coisa de Berry lá. Porque se você gerar combinações disso, de setores topológicos distintos, talvez você consiga fazer uma coisa que não é uma isometria. Mas eu queria saber o que você acha. Você já viu esse problema em algum lugar, alguma coisa do tipo assim? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer combinar 3 sistemas, basicamente?
Isso, tem simetrias lá. Isoladamente, eu conheço as isometrias, né? E eu quero gerar uma combinação não trivial de duas simetrias ou três simetrias, de modo que essa nova combinação não seja uma simetria da teoria. Aí ele tem uma teoria não linear, é bem complicadinho, né? Porque eu acredito que essa. Entendi. Você tem meio que o oposto da brincadeira aqui. Você tem duas simetrias e quer que a combinação delas não seja. Isso, exato. Em estado sólido, não. Porque nos grupos que a gente costuma trabalhar, no grupo, né? Por ser um grupo, você tem duas simetrias, a combinação delas também vai ser. Porque, por exemplo, no caso da relatividade, o que acontece é que quando a teoria é não linear. Então, quando você faz uma combinação, isso não é imediato, né? Então, a presença da não linearidade, pelo que eu entendo, é fundamental. Parece que sim, as coisas aqui são lineares. Você tem dois, tem o terceiro. Mas eu pensei nisso, em conectar setores topológicos distintos da teoria. E eu acho que a curvatura vai ser diferente se você fizer essa combinação. Pela não linearidade da teoria, né, no caso. Não, mas aí cada setor, pensar em dois materiais, dois parâmetros diferentes, cada setor vai ter seu grupo, né? Dentro de cada grupo segue a linearidade. Aí se você junta os dois... É porque a teoria tem uma interação não linear nesse caso. Essa junção não é fácil de visualizar, eu acho. Não, eu não estou vendo nenhuma possibilidade de você ter algo desse tipo, não. Não sei se de repente em quase cristais você pode ter alguma coisa assim. Acho que mesmo em quase cristais você não vai ter. Em quase cristais você não tem translação, né? Mas você pode ter rotações, reflexões. Você tem as simetrias screwed symmetries, né? As screwed symmetries você pode ter, né? Screw e glide. Só que a screw é o contrário, né? A screw é você ter um produto que é uma simetria, mas isoladamente não são simetrias. Isso. Não sei, será que não pode ter em quase cristais uma situação em que o produto de duas simetrias não é uma simetria? É uma boa pergunta, é uma boa observação. Quase cristais. Eu acho que mesmo em quase cristais isso continua sendo falso. Não dá para ter. Se você tiver um material quiral, talvez. Ainda assim, não. Porque, se você pensar em materiais, no sentido de grupos que descrevem o material, geometricamente, principalmente, são altamente lineares. Não tem como não ser linear. A única chance de não ser linear seria nos quase cristais mesmo. Mas ainda, eu estou falando isso porque eu não conheço tão bem quase cristais, mas eu estou chutando que também é linear lá. Se tiver alguma possibilidade de não ter não linearidade, é no quase. Ou vidros, né? Também materiais amorfos, não sei. Mas lá é muito mais difícil também, né? Mas aí você não tem nenhuma simetria, né? Aí também é mais. Você quer uma situação que você tem duas simetrias, mas não tem a combinação delas. Eu acho que isso depende de não linearidade para valer. Eu acho que em qualquer sistema linear você não vai ter isso. Não é. Eu não consegui pensar, né? Bom, mas valeu então, professor. Obrigadão aí, viu, pelos esclarecimentos. Bom, gente, até quinta-feira, então. Abraço, até quinta. Valeu, galera. Falou.